Gym Podcast Brasil. Gym Podcast Brasil. Então, beleza? Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gym Podcast Brasil. A gente está estreando, né, a nossa rotina de entrevistas aqui do podcast, depois desses 2 últimos episódios mais técnicos. E estou aqui hoje com um dos atletas que representaram a camisa da seleção brasileira, que é o Francisco Barreto. Ele já esteve na condição de convidado do nosso podcast, mas hoje é diferente, né, Chico? Hoje você é o entrevistador e já fez, né, com a nossa última edição. E aí, me fala, você achou legal? Como é que foi a repercussão? Tá animado? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio. Bom, tô animado demais. É um desafio para mim, né? Estar aqui desse lado. Concordo que estar num ambiente como atleta pode ser que seja um pouco mais familiar do que estar desse lado aqui, mas espero poder aprender bastante, né? Fazer com que a ginástica engaje e a gente possa aí transmitir a ginástica para as próximas gerações. E eu vi que o primeiro podcast foi um sucesso e espero que os outros próximos aí sejam também. Nossa, foi sucesso demais. Achei muito interessante como, assim, né, você ter sido um atleta, né, no nível que você foi, e a Letícia também, né, vou falar aqui dela, essa vivência de vocês, né, tão profunda do esporte, acho que trouxe muitas observações, né, e um olhar diferente para o pod. Eu acho que vai ser cada vez melhor. É isso aí, Chico. Então vamos direto para o papo, né? Hoje a gente vai receber aqui um medalhista olímpico que é um dos principais nomes da ginástica brasileira da última década, que é o Arthur Nori. Vou falar aqui um pouquinho dele. Ele nasceu em Campinas, no interior de São Paulo. Construiu uma trajetória marcada por muita disciplina e longevidade, né, no alto rendimento. O Arthur Nori, ele atualmente um especialista em barra fixa, é um aparelho que exige, né, impulso, técnica e muita precisão, alto risco também. E ele também se destaca no solo, onde tem uma linha muito bonita, muita potência, muita expressão corporal, que inclusive atualmente é algo que bem valorizado no novo código. E ele chamou atenção também pela competitividade, né? Acho que muitas pessoas também lembram do Nori com os post-its no banheiro, espalhado na casa. Você é um campeão, você vai vencer, você é um medalhista olímpico. E que isso também foi algo que trouxe uma capacidade também de responder com grandes pressões em grandes eventos. E o Nori também, integrante da seleção brasileira, que conquistou medalha inédita por equipes aliás, que conquistou a primeira, né, a primeira medalha olímpica, né, no solo, que foi ele junto com o Diego, né, com o Diego Hipólito. Então, foi a primeira medalha, na verdade, obviamente, foi com o Arthur Nori lá em 2012, mas a primeira no solo, Zanetti, e foi a primeira do Nori também, foi com o Arthur Zanetti, desculpa. O Arthur Zanetti 2012, foi mal, gente. E depois, a primeira no solo foi com o Nori, em 2016, junto com o Diego. A equipe, né, fez parte da equipe que conquistou essa primeira classificação olímpica, que a gente inclusive falou no último podcast. E o Nori consolidou o nome dele, né, no cenário internacional, subindo no pódio olímpico, participando de finais mundiais, etapas de Copa do Mundo, nem se fala. Ao longo desses ciclos olímpicos, manteve a presença nas seleções, superou lesões, alguns outros desafios em outras áreas, né, nas redes sociais, pessoas comentando, cobranças intensas por diversas partes, né, público, clube, enfim. Hoje ele consegue se tornou campeão mundial de barra fixa. Mundial, exatamente. Eu achei que você ia falar, eu ia te matar, Cedric. Pô, Cedric. Eu ia matar ele, Nori, mas eu deixei ele um pouquinho mais. Mas eu já tá bom. Eu acho que não precisa de mais apresentação, a gente sabe que é o Nori, mas eu vou me defender aqui, Chico. Quando o Nori foi campeão mundial de barra fixa,
Eu Você nem tava acreditava, né, camp Cedric? Você nem acreditava. pré-mundial e, gente, eu vi ele fazendo uma série de barra fixa lá, que eu olhei, eu falei assim, não tem como ganhar dessa série, de verdade. Passou, nossa, Nori, você tava assim on fire naquele Nossa, clipe, mano, você passou já séries eu após posso, séries cravando, foi, assim, eu posso foi comentar um muito pouquinho sensacional. desse dia. Olha aqui, seu Arthur Nori. Oiakawa, Mariano. Eu não preciso, você sabe que eu não preciso de texto aqui para te apresentar, eu te conheço muito bem, são mais de 15 anos competindo junto. E o que eu queria saber, uma opinião pessoal sua Uhum. sobre o Arthur Nori. Eu queria uma opinião sua sobre você, Tá. sobre essa Ah, pessoa. tá. Não, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acompanho Gymblog desde o Gymblog Brasil, eu sempre acompanhei. Eu lembro, acho que foi a primeira vez que eu vi realmente o Gymblog foi quando você foi para Antuérpia, Cedric. Eu não sei se você estava lá em Eu 2013. 2013, tava, que você estava tava. comentando assim em live no Mundial na Antuérpia, em 2013, meu primeiro campeonato mundial. Então, desde então, já acompanho. Veio acompanhando esse tempo e achei muito bacana o Chico estar presente, a gente que já conhece mais de anos, então poder estar aqui participando fica mais tranquilo, né? A gente fica aquela coisa engessada, sabe? Mas Sim. então é isso, gente. Eu sou o Arthur, Arthur Nori na ginástica, mas o Arthur do dia a dia, eu acho que é essa pessoa que realmente o Cedric falou. Eu sou apaixonado por ginástica, eu sou apaixonado pelo esporte desde sempre. Então, desde que eu entrei, eu não tinha dúvida do que eu queria, eu não tinha dúvida de onde eu queria chegar e conhecer aí o mundo, de poder vivenciar esses momentos aí de competições. Então, acho que é isso. O Arthur é aquele sonhador, brincalhão, competitivo e que está aí na luta, que ainda continua sonhando, que eu acho que isso eu nunca deixei, nunca vou deixar de acontecer e lutando pelo meu espaço, lutando para conseguir os objetivos, não só pessoais, mas também coletivo e aprendendo sempre. Eu acho que amadureci demais, eu acho que é outra pegada, né? Parece que é brincadeira falar, e todo mundo ainda brinca que parece que eu tenho cara de novinho, mas já tenho 32 anos, idade aí que muita gente já se aposenta, mas só que não. Então eu ainda continuo com as mesmas metas, objetivos, sonhos, mas com pensamento diferente, né? Pensamento diferente do que eu vivi aquela época, do que estou vivendo agora. Então acho que essa transformação, essa constante transformação é importante, né? Não é só o código que muda, a gente também muda também, a gente tem que mudar também, né? Então, acho que isso é o mais importante. Então, essa evolução constante que me moldou e que me fez chegar até aqui hoje. Não, a sua história, Nori, ela é muito clara, né? A gente conhece ela bem, né? Como eu falei, você é medalhista olímpico, medalhista mundial, tem um dos maiores currículos, não só da ginástica, né? Mas como do esporte brasileiro, né? Acho que o que a gente o que a gente não sabe é o que se passa assim, né, na sua cabeça hoje. É Sim, por isso que a gente quer que você comece, né? Essa pergunta do sim, Chico foi importante. Qual qual que é o seu posicionamento hoje assim com relação ao esporte, sim. Hoje eu com acho relação que à ginástica? em relação à ginástica, assim, de forma genérica, né? Eu acredito ainda que o Brasil chegou num patamar, num potencial, assim, mundial, nível olímpico, e isso é graças a um legado tudo lá atrás, de muita gente que batalhou muito para a gente chegar onde a gente chegou. E eu tive a oportunidade de viver esse momento de transição, né? De oportunidade de ver um centro de treinamento mais consolidado, de ver a primeira medalha olímpica, né, para a nossa ginástica. Então, eu peguei esse período muito importante dessa viradinha de chave, né? A primeira medalha da ginástica foi um ouro na argolas, então a gente não precisava viajar para ver um medalhista olímpico. Então isso conta muito, sabe? Assim, meu sonho quando entrei na ginástica era conhecer a Daiane dos Santos. Não só conheci como minha amiga pessoal, como treinei no mesmo clube, fomos competir junto. Então acho que isso foi uma viradinha de chave muito importante para mim, né? Na época que a gente vivenciou, a gente viveu também muitas mudanças ali de seleção permanente, que
que é bacana, e aí a gente foi acompanhando o crescimento, né, da ginástica a nível de resultado. E agora a gente passa numa fase não só de resultado, mas também de mudanças da vida. A vida inteira mudou. Então, o que a gente passou lá atrás não é a mesma coisa do que se passa hoje. O que eu passei lá atrás não é a mesma coisa que passa hoje. Não tem que ser muitas coisas que a gente passa hoje. Então, eu vejo isso, eu entendo isso. Então, eu passo como um dos mais velhos hoje. Eu e o Caio somos os mais velhos da seleção, então a gente acompanha, né? E o que passou para trás, passou no sentido assim, colhemos bons frutos, mas algumas coisas sim precisavam ser revistas e mudadas, que mudou, que está mudando, que estão tentando melhorar para se adequar o que a gente vive hoje. Então, isso eu vejo muito dessas mudanças. Então, antigamente a gente não tinha uma medalha olímpica, como quando se teve uma medalha olímpica. Hoje a gente treina com medalhista olímpica, a gente treina com top 10 do mundo, a gente treina com a Rebeca, que é a maior atleta do Brasil hoje. Então, tem essa proximidade muito grande. Então, às vezes você vê que quem está ali não entende a dimensão que é, o quão grande é, porque está ali, dia a dia. Então, isso também muda. Então, essa cabeça de todo mundo ali, o importante é que está mudando, está evoluindo, né? Então, acho que tem um processo muito, muito longo, né? E que está todo mundo também aprendendo. Então, até pela parte técnica, né? Você não vai pegar um treinador e fazer o mesmo método que era há 15 anos atrás, né? Há 17 anos atrás, 20 anos atrás. Não, hoje já é diferente. Hoje não vai pesar. Você não vai me pesar todos os dias. Você não é o meu peso que vai me Eu vou definir. entrar com uma pergunta já, né? Posso, Cedric, já nesse rumo, nesse caminho? Claro. Posso? Eu já, é uma curiosidade, né? Porque você está com 32, começou com quantos anos? Eu comecei com 11 para 12. Começou com, sempre foi do Clube Pinheiros. Foi. Eu comecei, realmente, a ginástica, eu fiz num clube da cidade, que é o Pelezão, aqui em São Paulo, que não tem mais ginástica, né? Então foi com estagiário na época, ele era estagiário de educação física, estava dando treino de ginástica. Eu fiquei lá por um período até fazer uma peneira no Pinheiros, que é o Batata, que hoje é o coordenador da seleção, viu, né? Ele me viu lá na competição e falou: vem fazer um teste no Pinheiros. E Então, eu fui. Aí quem aplicou o teste em mim foi o Cris, que aí na época abriu vaga aí para uma equipezinha, então eram 4 meninos que treinavam, eu, o Gustavo Polato, o Felipe Polato e o João Paulo, que hoje está no Circo de Solé. O Gustavo, todo mundo seguiu, né? Eu continuei na ginástica, o Felipe foi treinador de ginástica há muito tempo, então a gente começou aí a primeira equipe do Cris ali, masculino, e aí o Batata pegou a equipe mais jovem, então eu iniciei realmente ali em 2005, no Pinheiros, a ginástica. Daí nessa época você tinha uma rotina, né? Tinha uma rotina de treino, né? Você estudava, tinha colégio, depois você fez faculdade, e sempre na pegada, treinando, né? Não é fácil ser um atleta olímpico e ter uma faculdade, ter um ensino superior, né? Eu falo porque eu também fiz faculdade e não é fácil conciliar, né? Mas passou os anos, né? Hoje você já é formado, né? Atleta olímpico, medalhista olímpico, campeão mundial. Conforme tá passando o tempo, como é que é a sua rotina? Como é que você mudou muito hoje, com 32 anos? Como é que faz depois de tantas lesões? Como é que você segue, né? Como você se adaptou a tanta mudança, assim? Sim, então, eu acho que é muito importante o estudo. É isso que a gente passa muito. Eu sei que Chico cobrava muito, eu passo muito para os meninos. E se a pessoa acha que ainda é muito difícil estudar, então eu tento colocar na cabeça desses meninos, até das meninas, um outro caminho. Pensar assim, cara, tem Universiade, é uns Jogos Olímpicos Universitários, olha só, você para isso precisa matricula, estudar. vai lá, estuda, vai estudar, vai para a faculdade, só pensa na Universiade, não pensa... Assim, só para virar uma chavinha ali, a pessoa vai pegando gosto. Então, você vê hoje lá no Pinheiros, o Pinheiros, né? Então, uma coisa que muita gente não sei se sabe, mas a gente tem bolsa, a gente consegue bolsa, né? Muitas faculdades, né? Acho que é Estácio, Unip, consegue bolsa integral. Você só paga a matrícula e você consegue estudar, você consegue ter um ensino superior.
Isso é muito bom, assim, é um caminho muito importante aí, principalmente para outras pessoas. Acho que o Minas também tem convênio com faculdade, Flamengo, então isso é de extrema importância, porque assim, a gente sabe que numa Olimpíada não é todo mundo que chega, né? E a gente tem um grupo muito grande que vai funilando, mas assim, existem essas oportunidades que você pode buscar. Então, acho que teve esse período de faculdade que eu demorei aí bastante tempo para formar, então, e sempre eu fazia quando eu estava operado. Então, quando eu operei, eu aproveitava esses 6 meses aí para estudar, aí depois faz de novo o seu outro semestre, mas assim, sempre estava inquieto, eu sou muito inquieto em relação a isso. Então a gente vai buscando e até concluir ciclos, né? A gente vê muitos ciclos olímpicos, mas também ciclos da vida. Então vamos concluir aqui a faculdade, depois que acabar esse ciclo, o que eu posso fazer? Posso fazer um curso de gestão do Comitê Olímpico, então já vou procurar para fazer um curso de gestão do Comitê Olímpico. Então, associando muito disso, porque sim, eu já estou pensando no meu pós, né? Já estou pensando no que vou fazer para 2029, que é Mas desgastante, né? você A gente consegue fica conciliar tudo muito. isso com as rotinas de treinos? Treina 2 períodos ainda, Treina treina dois três períodos, ainda períodos. treina, a gente ainda treina, só que assim, eu acho que é para ser individualizado, né? A gente tem um pouquinho dessa dificuldade, até porque Tem que parece que respeitar, não, né? tem que respeitar, mas pode ser coisa da nossa cabeça também, né? De achar Aham. que, será que não sei o quê? Não, mas é respeitar o momento de cada atleta, de cada um, por exemplo. Tenho 32 anos, tenho outras funções, outras coisas que eu também quero fazer para minha vida e é respeitar esse momento. Mas ao mesmo tempo, eu estou treinando com um menino de 19 anos, que ele está treinando com um menino de 32. Então ele acha que estamos aqui junto. Estamos aqui junto. Se o Nori não vai vir sexta-tarde, por que eu vou vir sexta-tarde? A gente está treinando junto. Isso é complicado, Então, né? Nossa, isso é muito complicado, assim. Então, acho que também a gente está aprendendo, os treinadores também estão a aprendendo lidar muito, com isso, né? que existe essa individualidade. Assim. O Nori não consegue treinar solo mais de 3 vezes na semana. O Nori não consegue treinar salto 2 saltos, entendeu? Fazer o Amanari, o Cheng, não O consigo Nori fazer sabe todos quantos, assim. quantos Colivanovs ele fez na vida dele, né? Fez na vida Eles não dele, sabem. entendeu? Fez, não sabe. Fez quanto o Tchenko duplo e meia fiz na minha vida para chegar, entendeu? É isso Então, aí. mas assim, mas quando você está acostumado, você está treinando todo dia, o menino ali de 20, 21, 22, está ali treinando com você todo dia, ele de alguma forma se espelha, ele de alguma forma, tipo, o cara tá junto comigo. Só que isso internamente em mim também é essa pegada, entendeu? Eu falei, não, vamos, também você tem que fazer, tá, vou fazer, só que o corpo já não responde mais o mesmo. Então é um momento de respeitar, de respeito com o seu próprio corpo, Sim. respeito com você mesmo, para você saber lidar com isso. É isso que você usa para seguir essas novas mudanças, É essas isso. novas mudanças de rotina. Sim, Legal. é isso. É principalmente esse cuidado com o corpo, né? Principalmente dessa parte de preparação física, que eu entendo que eu preciso de uma atenção maior, nessa parte de fisioterapia, do preparo físico, da cabeça. Você precisa também ter uma vida, né? Eu acho que isso foi uma viradinha de chave muito, muito importante para mim, assim, que existe uma vida fora a ginástica. Existe essa rede de apoio que tem outras pessoas que existe vida. Então é isso que é muito importante para você no Vira. Nunu. Então é isso que para esse ciclo deixar mais leve, entendeu? Até fazer mais aparelhos também, porque nos últimos 2 anos para o ciclo Paris foi só barra, 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 era barra de manhã à tarde. Se pudesse treinar à noite, treinava à noite, era Natal, Ano Novo, barra, 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 Haja que, corinho, né? que eu surtei. Hoje eu tenho 5 corinhos. Se estourar um, eu tenho outro. Se estourar outro, Então, eu é tenho isso outro. que é legal de É, falar, sabe, em se podcast, tem, essas se tem. coisas. As pessoas jamais iriam Eu imaginar, tenho. sabe? Hoje eu tenho 5 corinhos, porque o que eu passei para essa classificação olímpica, que foi estourar aquele meu corinho, foi assim, algo que assim, me espremeu assim de Isso uma entra forma. dentro, isso entra dentro da minha pergunta, né? Porque eu fiz, como é que você se adaptou? Como é que você lida hoje com essa nova rotina? Aí, ó, nova rotina dele tem 5 corinhos. Tem 5 corinhos, entendeu? Tem que treinar cada dia com um corinho para se adaptar.
Muito Porque bom. realmente é isso, a gente tem que estar e entender. Eu entendo hoje o meu espaço, eu entendo hoje minha posição, e o que também me motiva muito é ver que essa galera jovem se espelha, se inspira e conversa. Então, isso não tem preço, não tem nada assim que me motiva mais. É um menino fala assim: Nossa, Nori, eu acompanhei todos os vídeos agora. Isso foi agora, tô falando porque foi Sim, na terça-feira que a gente ia conversar, mas o menininho ali de 13 anos falou assim: Nossa, Nori, volta com os seus vídeos no YouTube, eu vi todos. Eu, eu acompanho muito ele é você. Norizoto. No Horizontinho fiel. E eu assim, ó, sem graça, não só ele, mas também famílias, muitos pais, mães mandam mensagem, tipo, deixa eu ver meu filho, eu adoro quando você posta, eu adoro É muito bom. acompanhar, eu adoro como você traz a ginástica. Isso é uma sensação assim que eu não sei nem explicar, porque assim, eu sempre fui muito fã, eu sempre me espelhei muito, sempre olhei muito para os meus ídolos, né? E hoje eu tô nesse papel que eu quero retribuir dessa forma, sabe? Leve, descontraída e também treina, estuda e vai atrás, né? Então Muito foi, bom. foi esse ponto. E um outro também foi o Bernardo Actos, que chegou para mim e falou assim: Nossa, Nuri, eu lembro uma vez no Brasileiro em 2012, acho que foi em Goiânia. Sim, Que acho que foi o Sasaki, eu fiquei em segundo, sei, e aí ele estava assistindo, aí o Antônio, o treinador dele, falou assim: Bernardo, olha o Nori na barra, olha essa postura, olha como não sei o quê. Blá, blá. E ele veio falar para mim agora, é, em mais 2000 10 anos depois. 2026, ele veio falar: Nossa, Nori, não sei o quê. E aí, não, eu não sei nem como explicar essa sensação que é, porque é o esporte, né? É o que faz a gente se apaixonar, é o que faz a gente se inspirar. O E o esporte esporte transforma. precisa disso, viu, E para as ele próximas transforma, ele gerações. transforma vidas, né? Então é. Hoje eu tenho esse entendimento, né? Hoje eu sei o quão é importante essa posição. Então acho que é essa mudança constante também, né? Não é só ter os cinco corinhos, é subir com os cinco corinhos e mostrar que, gente, é profissão, entendeu? Não é só isso, Uma série para cada corinho, 5 séries. né? Dia de... Hoje é 5 séries na barra, uma com cada corinho. Nossa, Ô vai ser Nori, vários. desesperador. Ó, eu fiquei aqui em silêncio escutando a sua fala. Eu vou trazer alguns pontos que eu achei muito interessantes. A primeira foi que você disse que você começou com 11 anos de idade e você passou num teste com 11 anos de idade. Eu fico pensando quão talentoso você era, porque eu acho que hoje, para um menino passar numa É, seletiva, sei lá, do São Caetano, do Pinheiros, passar numa seletiva com 11 anos de idade, eu acho que é algo muito raro. Não nossa, acredito que é qualquer menino de 11 anos que entra, porque você tem lá acesso a menino de 6, 7, 8, entendeu? sim. Eu não, eu Eu acho também. que. O Eu também me pergunto isso até hoje. Às vezes até lanço pro Cris, né, que é o meu treinador, porque, que ele viu em querendo ou você, não, né? atleta e técnico também existe aquele casamento, sabe, que dá certo. Uhum. Então, foi comigo e com o Cris, e às vezes até brinco, eu falo assim: Cris, como que você me passou com 11 anos? Como você me... É. Mas ele não fala, ele não é de falar, ele não vai falar. Ele vai ficar. Mas como você me passou com 11 anos? Eu era do judô, fazia o rolamento lateral, mas eu fazia rodante 3 cliques mortal, isso eu fazia. E subia na corda, eu Sim. fazia, tinha essa parte. Mas aí foi muito rápido eu perdi muito da base, né? Da base realmente que os meninos aprendem com Uhum. 8, 9 anos, toda essa parte competitiva. Tanto que meu primeiro brasileiro, em 2005, em Vitória, eu fiquei em penúltimo, eu acho. Quem ganhou foi o Caio, Uhum. em segundo foi o Gustavo, do Pinheiros. Então, a minha referência na época era o Gustavo, que ele já estava também já disputando o brasileiro infantil. Então, eu estava treinando do lado do vice-campeão brasileiro. Então, era ali, eu olhava, e é o Sim. Cris falava: se você quiser ir para o brasileiro, você tem que estar nesse nível. E eu tô nem aí, vai, Mas vamos, que é muito para ficar interessante. aqui. Tipo, E é 11 muito anos, pensa, difícil. todo programa que tem todo programa Né? que tem já no pré-infantil masculino, tudo aquilo você não fazia, você perdeu Não aquilo, fazia, né? não Vamos fazia. falar Eu assim. perdi também até, foi pro último ano, tanto que agora no camp tinha um menino de 12 anos, né? Que esse ano ele vai Uhum. fazer 13.
Imagina, ano passado 12, então ele estava no ano de 11 para 12. Eu falei, gente, o menino está aqui num camp, vivenciando tudo isso. Era como se eu, ano Sim. passado, Como que era a começasse sua na cabeça na ginástica. idade dele? Eu falei, não, era como se eu Pois é. entrasse na ginástica nessa idade. Ele está aqui Agora. vivendo ele está vivendo isso. Ele está vivendo um CT de ginástica, está aqui do lado da seleção brasileira, está aqui. Então eu falei, nossa, mudou. É. Então, o único case de sucesso não é só da Hermes dos Santos, que começou com 11 e foi campeão mundial, né? A gente também tem o Nori, que começou com 11 e foi campeão mundial também. Outra coisa muito legal na que você falou, que eu quero pontuar, é a segunda coisa, foi essa questão de você se preparar para o futuro, assim. Eu né, acompanho já a ginástica há muito tempo, conheço, né, com muitos atletas, muitas pessoas, treinadores, e eu vi muitos atletas que não souberam gerenciar a carreira deles. No seu caso, assim, é até pouco difícil comparar, porque obviamente você teve resultados muito, muito expressivos, e acaba que isso traz mais visibilidade, e consequentemente mais dinheiro também, sim, com certeza, as bolsas são maiores, o salário do clube muda, tudo bem. Tudo. Patrocínio, etc. Mas a gente viu muitos atletas que tiveram um acesso, algum tipo de acesso também financeiro, talvez não tanto quanto você, mas que também, não souberam gerenciar isso, porque eu acho que a gente pode gerenciar mesmo que o pouco, né? Que eu recebi pode ter sido pouco, mas eu posso gerenciar isso também. Tá. Então, eu vi que você conseguiu gerenciar isso bem, assim, eu já vi seus vídeos no Instagram, quando você fez a reforma da sua casa, e eu pensava, poxa, que legal, olha só, o Nori está preocupado em ter uma casa, entendeu? E vi você também fazendo, né, o café, então, assim, eu achei muito interessante, e você não trouxe também, assim, pelo menos não expôs isso, né? Mas você não trouxe assim, uma vida de ostentação que às vezes você até poderia ter dado o seu nível de expressão dentro do esporte, dentro das coisas. O que a gente vê de você é sempre você treinando, né? Ou alguma coisa, né? Eu sou low profile, Cedric, eu sou low profile. Então isso foi uma ótima estratégia de marketing, porque você passou uma boa impressão no sentido de, às vezes, mas eu acho que você entendeu o meu ponto, assim. Eu entendi. E isso mostrou para mim que acho que você tinha uma maturidade que às vezes isso outros atletas talvez não tiverem. Eu falo de todos os esportes, de saber gerenciar o que eles receberam, mesmo que às vezes não, né, no qual eu falei, em diferentes, né, claro, com as diferenças, mas saber gerenciar. Então, vi muito atleta, né, falando da ginástica, porque o nosso podcast é de ginástica, que acabou a carreira e aí foi fazer uma coisa, foi virar, sabe, foi fazer o que podia fazer, trabalhar num supermercado, numa coisa. E isso é muito triste, mas ao mesmo tempo eu vejo você, assim, que foi uma coisa que você preocupou, sabe, que você pensou, foi atrás, igual até o próprio Chico também, que investiu agora num ginásio, sabe? Acho que essa educação psicológica e financeira para pensar, sabe, no futuro e não ser tão imediatista. Tipo, eu fui na Copa do Mundo ali, fiquei, sei lá, em terceiro lugar e ganhei, não sei, 7 mil francos suíços. Aí volta e torra aquele 7 mil isso não, suíços. Copa, tipo assim, Copa do Mundo eu acho que é 400, o primeiro é 500 francos suíços. Mas enfim, às vezes esse é o ponto, entendeu? Tipo mas assim, vai ser. Eu acho que, mas assim, eu acho que cada história, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vida, e eu entendo, por exemplo, que a ginástica a gente lida com muita gente de diferentes vivências, de diferentes rotinas, de diferentes vidas. Então, por exemplo, eu entendo todos os privilégios que eu tive, né? Assim, tanto até de estudar em escola particular. Minha mãe é professora, eu estudei em escola particular. Então, assim, tem pessoas que entram na ginástica que precisam ajudar a família também. Então, às vezes, o primeiro bolsa que cai é para ajudar em casa também. O meu também. Por um período, assim, a gente passou que era para ajudar em casa, porque minha mãe estava com dificuldade para pagar algumas coisas, desde fiação. Então, eu lembro que o meu primeiro dinheirinho que eu consegui guardar do bolso foi para mudar toda a fiação de casa
né, para não cair, porque quando ligava o chuveiro caía a luz. Então era essa primeira momento ali, eu tinha 15 anos, né, nessa época. Então eu já comecei a entender né, da vida um pouquinho madura ali nesse momento do quais são as importâncias. Então eu sempre me preocupei muito, mas não pensando muito, né? Porque sempre o meu primeiro foco sempre foi ginástica e isso entrando. Então às vezes ia entrando, né? E aí eu pensei, não, então acho que agora é importante estudar, né? E eu lembro muito, meu pai me cobrava muito, assim, se você não for ginasta, você vai fazer o quê? Tem que estudar, você tem que fazer o quê? Você tem que falar inglês, sabe aquela cobrança de pais, que assim, às vezes não tem, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que tem isso, E então agora tá falando até tem outras japonês. prioridades. Agora, e eu vou estudar, tudo que tiver oportunidade para estudar, eu estou estudando, todo dia fico na minha aulinha de francês, então todo dia estou estudando, podendo, né, então tendo essa oportunidade também, estimulando também os meninos, acho que vocês têm que aprender a falar inglês, fico nessa posição assim, tipo, começa falar uma coisa ou outra para os meninos, que também começa a se interessar, é importante você ir viajar, você vai falar, como que você vai lá viajar e falar? Então, eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito atrás, né, do aprendizado. Então, isso foi naturalmente acontecendo. Então, não era um objetivo, algo que eu queria, era me formar, e acabou acontecendo. Demorou 7 anos? Demorou. Mas eu também sempre tive essas meus escapes nesses momentos assim que era ginástica, mas eu sabia desde sempre que o meu caminho era ginástica, né? Então acho que tudo isso foi acontecendo e eu fui pensando em cada momento, né, da vida foi esse momento para pensar, porque querendo ou não a gente também é cobrar. Hoje a gente é cobrado no sentido assim, a primeira pergunta é: o que você vai fazer depois da ginástica? Isso é muito, principalmente agora que, né, que tô mais velha, a primeira pergunta é: o que você vai fazer depois da ginástica? O que você vai fazer depois do esporte? Então, Pergunta que eu mais respondi. isso vem muito, muito forte, assim. Então, querendo ou não, além de ser uma cobrança interna nossa, que realmente, né, para a gente que é inquieto, que a gente que gosta de trabalho, que a gente que gosta de estar produtivo, a gente já pensa nisso, ainda vem gente de falar: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Para, o que eu vou fazer? Tá, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho, eu vou seguir esse caminho, vou fazer esse caminho. Então, vem, vou fazendo. E aí a gente vai fazendo. Então, é um período assim que vem, só que não veio para mim agora, não está vindo com 32 anos, veio lá atrás. Então, era sempre lá atrás. Então, acho que é isso também que também, querendo ou não, hoje, como eu entendo um pouquinho disso, eu passo um pouco para os outros meninos. Então, assim, cara, ó, pensa na Universidade, mas não é só a Universidade, é que Aham. depois, no futuro, ele vai entender que, tipo, nossa, tem uma faculdade, nossa, o esporte me proporcionou fazer uma faculdade, não foi 100% integral, hoje eu posso trabalhar com isso. O esporte hoje, estou no Circo de Solé e estou falando inglês. Então, é esses pontos, sabe, que às vezes a pessoa não entende, mas quando vem alguém de fora e coloca essa sementinha, então lá atrás veio essa sementinha na minha cabeça que eu consegui direcionar para esses meios. Eu posso? Eu acho que o Universidade é você tentando entrar na cabeça deles, né? Desculpa, Chico. Mas é só uma pontuação. Ele faz você colocando Universidade como uma coisa super legal, mas na verdade é tipo assim, estuda, né? Mas assim, porque no fim é a minha cabeça, de verdade, assim, hoje falando assim da cabeça minha, Arthur, não Arthur Nori, mas é isso, porque é muita pressão, é muita tensão, é muita gente boa, é aquela coisa, aquela cobrança já pessoal. Então eu, eu vou para caminhos assim para não deixar mais leve o caminho. Sim. Então, cara, Aham. cara, você tá competindo com o Daiki Hashimoto, mas assim, eu tô aqui na universidade, é um uniforme, é um país que eu tô indo viajar, eu tô feliz, eu tô curtindo a competição e que venha Hashimoto, que venha qualquer um, tô aqui também, entendeu? Então, é caminhos que você pode encontrar para tentar aliviar um pouco. Claro que tem situações que realmente pesa, como para mim pesou, e eu entendo isso hoje, né? Então, assim, fui para um excesso da pressão e da autocobrança. Então, vamos para outro caminho, vamos voltar a ser o Nori feliz e escrever na parede e post-it. Vamos voltar,
Vamos, tá acabando. Sim. Vai lá, Chico. Bora. Bom, a gente sabe que o Nori é estourado. Foi o primeiro, para mim, na minha opinião, foi o primeiro atleta estourado nas redes sociais. Não tem como. Pra minha opinião, assim, na época que surgiu essas coisas de redes, de Uhum. atleta se expor, né, de falar da rotina, para mim ele foi referência para mim na época que a gente era mais novo. Aí a minha pergunta, Nori, é como você administra o equilíbrio Uhum. entre a exposição pública e o foco Tá. no esporte? Ah, é difícil, Chico. É É, muito, então, é muito, é muito difícil, porque assim, a gente é atleta, a gente é atleta para competir em Jogos Olímpicos. isso. Eu não sou atleta para ser famoso. Eu não sou atleta para ter 10 milhões de seguidores, entendeu? Mas isso acontece. Isso acontece. Isso veio porque assim, você é um atleta medalhista olímpico, é o Sim, auge, é o sonho, e de repente, pá, colocou a medalha e trururu, 1 milhão de seguidores. é, Mas eu sempre acompanhei, sempre gostei das redes sociais. Então, para mim, era um escape, sabe? Era um escape. sim, Mas eu entendo que na época não tinha tanto esse conhecimento, porque querendo ou não, vem e estoura, então não tinha consciência de tudo. Então eu achava que isso atrapalhava, não só atrapalhava seu desempenho, atrapalhava. Então, assim, eu cansei de ouvir na época, tipo, não, vai treinar, vai treinar, vai treinar. Então para de postar coisa, para. E assim, mas era natural. Então, assim, eu sou dessa geração que começou, que era na época do Vine, era essa época assim que tava ali um pouquinho. Então acho que, Snapchat. mas Snapchat, então ao mesmo tempo que vai, também te vai para baixo. Então é isso que eu aprendi muito, assim, as redes sociais ela ensina muito e hoje já é profissional. Então hoje você é profissional, hoje suas redes sociais é um portfólio. sim. Hoje é algo que as pessoas estão vendo, até para atrair marca, até para atrair É, patrocinadores, você é uma exposição para isso, então você tem que saber se posicionar, você tem que saber o conteúdo que você vai postar. Então isso foi evoluindo muito, mas na época eu era tranqueirão, eu não Nori, sabia, é que não tinha noção, né? Não eu não tinha sabia. aqui, noção, ó. é sério. A visão não era para negócio, a visão não Não era, era assim para era diversão, né? tô mostrando, mas assim, eu acompanhei muita evolução de muita gente que foi estourando, crescendo muito na internet, que fazia dinheiro também, porque querendo ou não, dá dinheiro. Então Aham, hoje as marcas te procuram porque elas veem o tanto de seguidor que você tem, né? Então, só que isso no meio dentro do esporte, né? Isso é uma coisa assim que é no meio do esporte. Então, às vezes o menino pode ser muito bom de conteúdo, mas ele fica um pouco retalhado porque assim, mas você não vai para o mundial, você não está na sim, seleção, você não é atleta olímpico. Então, o que você sim. está fazendo? Não, para. Então, vai treinar para ser. E assim, eu sou. Então, assim, não, para. Hoje eu entendo o que precisa, mas eu também entendo que isso é muito importante, assim, para um atleta, por exemplo, que tem essa facilidade com conteúdo, o próprio. Tem muitos atletas assim, que produz conteúdo muito, mas às vezes ficam com vergonha disso. E também é um trabalho, não é só um. É um trabalho, você tem que pensar em roteiro. Então, provavelmente, vocês têm o roteiro que vocês têm que fazer, é um trabalho. Quando vocês vão fazer podcast, você tem que pensar em alguma coisa que você vai postar, o que você vai falar, o que você quer falar. Então, sabe, quem que você vai atingir. Então, como eu aqui comecei falando, eu atingo essas crianças que têm sonho. Então não é qualquer coisa que eu tenho que pensar, que eu posso postar hoje como eu postava há 15 Aham. anos atrás. Então Acho que é isso. o mais difícil é achar esse equilíbrio, né? É De muito difícil, é muito até hoje. Não, você é então um tem atleta que períodos que eu treina fico. Então, 6 horas assim, por dia e ainda tem que fazer um roteiro para você não postar qualquer coisa, para atingir pessoas exato, exato. Então certas. E eu Eu sou acho atleta, no fim do dia eu sou ainda atleta. Até é, 2029 eu sou atleta. Então é isso, tem atletinhas e outras pessoas, famílias que se espelham, se inspiram. Então, assim, assim. Claro que hoje eu tento buscar esse equilíbrio, porque não só sou atleta, eu também sou CPF, eu também sou é, uma pessoa e tenho uma vida fora que é importante você equilibrar e mostrar que você é um ser humano, mas também eu sou atleta, então eu peso muito disso. Então, as marcas ou qualquer outra coisa que vier é um. bom.
Ô, Nuri, você já tá dando um spoiler aqui da sua aposentadoria, ou você tá Eu vi pensando ele dando que, data ou você também. tá pensando, Não, já. ou você tá pensando a cada ciclo olímpico? Não, eu tô. Não, isso já falei abertamente. É Ah, 29. A não ser que o Mundial venha para o Rio, né, em 2029. Então, deixa em aberto aí. Opa! eu queria continuar um pouquinho nesse assunto das redes sociais, falando de vocês como pessoas e como atletas, até onde eu conheço, eu admiro muito Uhum, vocês dois, né? O Chico, falando ele como ex-atleta e como pessoa, a você a mesma coisa. Uma coisa, tipo assim, o meu ponto uma coisa é eu admiro vocês e eu uhum, consigo continuar admirando vocês, mas eu também consigo olhar para a ginástica de vocês, sim, né? Olhar para a sua ginástica e ou para a forma como de um resultado, uma coisa, e fazer uma crítica a respeito disso, uma tá, crítica que é construtiva, uma análise ginástica. sim, E o meu ponto é que muitas vezes essa crítica que é uma análise ginástica, ela é vista tá. como uma afronta, algo Um direto, ataque, tá. um ataque a Posso. você. Tá, eu entendi. Então, Um dos. então assim, Tá. uma das coisas que eu vou te colocar, por exemplo, como um ponto aqui, que foi algo que da sua história, e acho que até é o momento Aham. de você falar sobre isso, que foi, por exemplo, sua participação nos Jogos de Tóquio, É, que tá. você, não, Tóquio não, desculpa, Paris, que Paris, você tá. É, veio esse é o ponto. antes, que Chegamos no você, ponto. Eu acho que. Tá. sim, Chegamos no ponto. Entendi. e esse ponto é, por exemplo, que teve, eu acho né, como você veio Uhum. das competições que Entendi. você errou a série, errou a Tá. série, errou a série, errou a série, Aham. Sim, sim, mesmo assim sim. você foi. Eu não. E Ó, eu sei tá. que eu vi muitas críticas péssimas, né, Sim, 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 formas de acompanho. falar muito Muito, ruins, muito. mas eu vi também, tipo assim, pessoas falando né, Tá, e aí vamos sim, lá. Vamos lá. como Eu que, tipo entendi. assim, para você, como que você é isso? Você consegue enxergar essas Entendi, diferenças? enxergo. Enxergo, enxergo. Eu entendo perfeitamente todo tipo de crítica. Eu acho que é bom chegar direto e falar, porque eu acompanho. Todo mundo que entende ginástica, que acompanha, que tá aí, sabe ver. É, além de ser muito imediatista do momento eu digo, acabei de ver um vídeo no Instagram da menina fazendo a ligação, fazendo tarararará, chega na competição não desempenha, mas assim, vi no Instagram já cria, essa pessoa já criou uma expectativa para si, entendeu? Como torcedor, que é assim, ok, a gente já cria essa expectativa, a gente já molda a nossa imagem enquanto torcedor para esse desempenho. Então eu entendo muito. E eu passei por todo esse processo, uma coisa que eu estou falando, tanto que eu vim aqui me pedir para poder participar, é porque eu senti nesse então, eu falei assim, ó, ouvi, escutei já há muito tempo, pô, 32 anos agora eu vou falar, porque assim, são 2 anos, eu realmente entendo esse meu lado, aonde eu estou hoje e as minhas performances na última competição, desde as Olimpíadas de Paris. Então, a Olimpíada de Paris foi aquela uma só vaga, então, para comentar desde essa Olimpíada que chegou nesse assunto, foi uma classificação muito difícil para a gente, foi muito difícil para definir. Então, a gente passou um campeonato mundial. Chico ainda participou dessa seletiva toda, de Finalzinho, todo o sim. processo, finalzinho. Então, a gente só vê os cortes de 15 segundos no Instagram e da foto. Mas a gente estava lá naqueles 2 meses intensos, intensos, intensos do que é uma classificação olímpica. Nosso melhor atleta machucou o pé. Caio Souza, que é individual geral, que a gente sabia que era extremamente importante. Chegando lá, outro atleta da equipe, que era o Tomás, que estava dentro da equipe, deslocou o ombro, estava com o ombro, tanto que operou agora o ombro. Então, são pontos assim que quem está de fora, assim, ué, estão lá. Então, assim, e a gente teve que suprir peças, assim. O Zanetti também, na época, ele também não estava com uma nota tão expressiva, a gente estava fazendo seletivo, ele também estava sentindo muito o ombro, a parte do bíceps. Então, são situações que a gente estava lá acompanhando diariamente. Então, a gente perdeu 3 atletas ali, naquele momento de uma classificação para os Jogos Olímpicos de extrema importância. Então, a gente tinha eu, Diogo, que estava fazendo, eu fazia 5 aparelhos na época, o Diogo estava fazendo 6. Aí entrou Patrick Bernard, primeiro campeonato mundial que eles iam competir, e o Yuri, né? E ainda o Zanetti foi como reserva para esse Mundial da Antuérpia. Então, a trajetória inteira para Paris, é porque assim, como já passou Paris e a última imagem que fica é Paris e o Mundial de Jacarta, para mim,
só que existe toda uma história por trás que não é contada. Então, é importante eu estar aqui hoje falando só não é por defesa, mas assim, existe outros pontos que eu espero que vocês também entendam, né, enquanto formadores de opinião. Então, então a gente tinha aqui, ou seja, 2 atletas vão competir o primeiro Mundial Pré-Olímpico. Então, você sabe como é. Então, entraram. Então, eu lembro que tinha toda a formação de equipe, quem vai primeiro, tanto que no dia da competição, os treinadores falam assim, Nori, você pode abrir todos os aparelhos, porque é o primeiro campeonato mundial dos meninos. Tipo, e a gente tava assim, vamos. Foi, paralelo abrir. Aí tava só que eu pedi para não abrir, mas me deixasse lá para começo, tanto que fui finalista de barra. Solo também abri, cavalo abri, salto abri, então vamos. Vamos indo e a gente foi por muito pouco, assim, era uma seleção muito nova, tananã, então, e a gente sabia, foi por muito pouco, mas não foi falta, não é falta de entrega, era o tempo inteiro. Então, a partir do momento que a gente não conseguiu a vaga, já abriu um outro caminho para conseguir essa vaga para a Olimpíada. E aí fui lá eu tentar, né, na final, no Mundial, na barra fixa, com um time, no croata na época, era só eu e ele disputando a vaga. E a gente estava na semana, assim, tava o UFC, ele treina assim na semana, era eu e ele na barra e era o último a apagar a luz. A gente ficava no ginásio, tanto que a galera ficava de fora e falava assim, os dois estão disputando essa vaga para a Olimpíada. Tava muito UFC, então assim, eu não vou sair daqui enquanto ele não sair. E a gente tava. E aí tem toda essa questão. Eu lembro que depois que eu terminei a série, eu caí no Tatiago Chicago, que também já era a série mais difícil, porque eu tinha uma série que saía de 6:20, ele saía de 6:10 também, ele estava tentando dificultar, então era uma coisa assim muito para ganhar. A gente tinha que ganhar um do outro. Então tinha a possibilidade realmente também de ganhar medalha naquele mundial, então era uma possibilidade. Então, quando a gente pensa em campeonato, você não pensa só em participação, você pensa também em chances de medalha. Porque competição é competição, tudo pode acontecer, né? Então, assim, você não descarta todo o processo que você fez para chegar até lá. Você não vai ficar depois se lamentando porque não tem os melhores atletas. É competição, é ali no momento. É o melhor que tem ali no momento, é aquilo que você tem que fazer. E aí não veio essa, e aí surgiu essa oportunidade de vir nos Jogos Pan-Americanos, né? E aí a gente estava achando, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Pan-Americano ano que vem, Europeu ano que vem, Caio vai estar fazendo 6 aparelhos, a gente vai conseguir essa vaga. Esse que, voltando do Mundial, 2 semanas antes dos Jogos Pan, falaram assim, não, a vaga para a Olimpíada é nesses Jogos Pan-Americanos. E assim, tipo, pegou assim, para mim, para o Yuri, Bernardo, Patrick, era a gente que estava disputando, e era internamente, então essa é uma competição interna. E eu falei assim, eu vou fazer individual geral. Eu vou fazer individual geral. E nas avaliações, eu ganhei dos meninos. Eu estava fazendo individual geral, eu ganhei. Então, eu fiz o individual geral no Pan-Americano, nos Jogos Pan. Tanto que no dia da classificatória, eu ganhei de todo mundo. Eu fiquei só atrás do Diogo, né? Acho que eu terminei em segundo lugar nos Jogos Pan-Americanos no individual geral. Só para o americano. Eu somei quase 82 pontos na época. Então, isso que a gente estava comentando de pontuação. Uhum. Isso foi o quê? Em 2023, eu tinha 4 anos que eu não fazia individual geral. E foi assim, num período de 2 semanas, assim, eu falei, amarra meu ombro, amarra meu corpo, mas eu vou fazer essa porra da argolas e eu vou fazer individual. Então foi. E aí daí já começou aquela espremeção. Eu falei assim, vai. Então eu terminei em segundo e falei assim, opa, é possível. 81 pontos, dá para eu classificar. E aí na final, tava na paralela já extremamente já fatigado, porque quando eu lancei a oitava, desci, veio um branco na cabeça, eu falei assim, eu vi o Paris indo embora, assim, eu falei, lascou. Aí fiz a barra lá depois, acho que é uma das maiores notas lá, que aí me veio aquele sangue no olho, assim, tipo, vamos terminar logo essa merda, já não foi? Terminei lá os Jogos Pan-Americanos, depois fui para a final, ganhei 3 medalhas lá, depois ganhei barra, salto, solo, assim, tipo, que mudei também a série para final. Então, assim, até hoje, se for ver, um dos maiores medalhistas de Jogos Pan-Americanos, né? Então, 8 medalhas aí em Jogos Pan-Americanos consecutivo. Então, acho que não se apaga. Eu acho que eu também, durante esses 2 anos, eu fui apagando muito dessa minha história, porque eu realmente fiquei com muita vergonha de mim de ter errado um keep depois de um Liu King.
sabe? Foi uma coisa assim que eu não me perdoava que chegou esse ano e falei assim, chega, acabou, assim, é minha saideira, eu não vou me cobrar esse ponto. E aí, assim, a gente não conseguiu essa vaga, e aí tinha essas vagas das Copas do Mundo, tanto que a gente não teve Natal, Ano Novo, era assim, já janeiro, tipo, Copa do Mundo, Egito é a primeira, vamos lá, gatinho, vocês quatro tem que ir, o Caio também voltando de reabilitação. E aí a gente, vamos, bora, a primeira Copa do Mundo, Cairo, Egito, e isso foi 2023, né? 23 foi, 24 tentando, e era uma coisa assim, tanto que a gente tava nessa, era eu, Caio e Yuri, que tava para vaga e o Bernardo, né? Que a gente foi para as 3 primeiras Copas que já dava o ranking. E aí foi todo mundo para Cairo, foi aquele show de horror, que aí que assim, ninguém conseguiu pontuar. Acho que o único que conseguiu pontuar um pouquinho foi o Yuri, que ele tinha ficado. Alguma coisa lá, uns, sei lá, É, 2 pontos no o único que eu saldo. competi, a gente tava assim, a gente sabia que eram 2 meses que a gente ia estar aqui assim, ó. Assim, gente, ninguém. Tipo, eu e o Caio, a gente não tinha pontuado nada. Nenhum aparelho, né? Porque assim, era algum aparelho que você tinha que pontuar. E aí depois a gente foi para Cótipos. E aí a gente começou a mudar a estratégia. Falou assim: essa Copa do Mundo, quem que vai estar? E era pontuação, então aí já pontuei, já fiquei em 6º lugar em Cótibus, né? Que a gente mudou a série, a gente fez uma série mais limpa, na final tentou mudar, então começou a mudar, opa, e aí a gente foi para Cótibus, já pontuou. E aí quando a gente foi para Baku, tinha 2 semanas que a gente ficou treinando em Baku, aí o Caio ficou doente na época. E aí ele não competiu, o Yuri pontuou também, que o Yuri também estava na corrida também pontuando. E aí, nessa Baku, eu acabei ficando em segundo e meus pontos subiram muito. Então, eu lembro que a gente chegou para a última etapa em Doha. Eu estava para disputar com Lituânia e com Angel. Eu estava, acho que, na frente do Angel. Eu estava empatado com o Angel na época. E aí, Eu estava o lembro. Lituânia e o Taipei. Era Taipei, Lituânia, eu e Angel empatados em terceiro. Então, era, assim, tudo ou nada Doha. Tudo ou nada Doha. Então, tanto que eu lembro que no meio desse mês que a gente tinha que treinar, teve um camp no Rio, e aí eu pedi, assim, liguei para a CBG, eu implorei para o Cris e para o Badar, falei assim, eu não quero ir para o camp, eu quero ficar aqui em casa, eu quero ficar aqui treinando para essa Copa, porque ela é definitiva. Essa Copa é definitiva. E aí foi para Doha, né? A gente sabia de cada um. E, assim, curiosamente, nessa etapa do mundo de Doha, eu tô contando toda a história só para Sim. todo o Ninguém contexto. nem imagina, né, Nuri? Não, mas e aí é isso. Então, assim, foi isso. Aí foi tanto que o Bernardo não tinha pontuado nada e ele nem foi para Doha. Foi o Diogo para pegar a rodagem. Então, eu lembro que foi o Yuri, Diogo, eu e Caio. E aí ele foi para o solo que ele estava pontuando, mas ele não tinha conseguido atingir a pontuação. Então, na final de barra, peguei final de barra, eu e o Caio. Tava lá as pontuaçõezinhas. Quem eram os 4 últimos de barra? Primeiro era o Taipei. Os 4 são 8 finalistas. Os 4 últimos, por sorteio de competição, foi sorteio de competição por causa do resultado da classificatória. Foi primeiro o Taipei, em segundo o Angel, terceiro o Lituânia e eu era o último. Então tava assim, os 3 últimos, o Angel, o Lituânia e eu eram os 3 últimos que estavam disputando essa única vaga, porque o Taipei já tinha conseguido a pontuação máxima, para conseguir essa vaga. E aí, eu Se eu lembro soubesse assim, que a gente ia entrar tanto nesse assunto, eu tinha voltado nas postagens lá do Instagram, porque eu lembro que na época eu tinha feito uma previsão, tipo assim, ó, para o Nori classificar, ele tem que medalhar, sei lá, em segundo sim, e o Angel tem que ficar em sétimo, tinha toda uma conta assim na não, mas época. era o Lituânia a minha briga. E eu lembro que num momento dessas histórias, até o Cris não fala assim, que ele abriu isso, que eu conversei só com o meu técnico, falei assim, cara, eu sei, a gente não conseguiu equipe, eu tô tentando de tudo, mas agora eu também tô tentando porque eu quero muito uma vaga a mais, porque eu quero ir junto com o Caio para a Olimpíada. Então isso vai muito além, eu quero tá eu e o Caio. Eu falei isso porque só falei com o meu treinador, mas ele já abriu para todo mundo. Então,
E eu tinha falado com o Cris isso, assim, que tava tipo assim, não, a gente precisa estar junto, nós três. E aí, e aí foi, né, Eram nessa. vagas, te cortando, como eu tava eram vagas merecidas, né? Eram pro momento, para Paris, Por todo o por todo, processo que foi para exato. Paris, entendeu? Assim, tipo, na, na, na Antuérpia foi lá Eram o vagas que todo mundo, do pé. apesar de não ter classificado, mas diante da situação que o Brasil vivia, eram vagas que todo mundo queria ver em competindo Sim, em Paris, sabe? Que por conta do exato. nível, né, de que dos atletas que tinha ali, da chance que tinha em Paris, né? Então foi muito, e era uma vaga só, era uma vaga do país, e assim, se conquistasse era a vaga do país. E aí foi que eu fui o último, aí aconteceu aquele episódio do meu corinho arrebentar, isso nunca tinha acontecido, já tinha acontecido da barra entortar, no PAN de 2019, aí eu repeti a série. Mas o corinho arrebentar, se depois quiser colocar o vídeo aqui, assim, mas assim, arrebentou e eu assim, ó, eu pálido, assim, olhei pro Cris, ele tava mais pálido ainda. E eu falei assim, a primeira coisa que passou na minha cabeça, porque eu fiquei a semana inteira, porque a série de Doha já tava mais difícil, tava competitiva, tava uma série de 6 e pouco. Tava série para competir, para ganhar medalha. E aí ganhei, tanto que eu fiquei em terceiro. Mas a nível mundial tava competitiva. E aí eu olhei pro Cris, a primeira coisa que eu pensei foi assim, como que eu vou repetir esse começo? São dois elementos G já, de início da minha série que eu tinha acertado, eu errei o endo, como que eu vou repetir esses elementos? Aí eu assim, ó. Aí eu falei, na hora que eu tava passando o magnésio, eu falei, Cris, eu vou fazer tudo, eu vou fazer de tudo nessa barra. Agora eu vou fazer saída de 2 com 2, eu vou ligar o desloco pirueta e Jäger, que eu também tava treinando desloco pirueta e Jäger pirueta. Aí na hora que ele foi me colocar, ele faz a sua série normal. Aí eu, tá bom. Aí eu com outro corinho, fiz toda a série, acertei a série assim, eu não sei da onde que surgiu isso, mas é algo muito, não sei, atleta, né? Não sei. Da onde que me veio isso que foi, mas na hora que veio eu tinha ficado em terceiro e com a nota que não passava o Lituânia e no fim, no ranking geral, eu fui o terceiro melhor atleta das etapas, então eu acabei sendo também o primeiro reserva lá do ranking da Copa e foi dessa de espremer, eu lembro que eu me acabava, assim, ganhei medalha, eu subi no pódio com a cara toda vermelha, assim, que eu chorava num ponto assim de. E aí depois teve o processo para classificar para Paris, realmente. Porque depois, assim, é a vaga do país. Então, bonitinho. Tá, vamos classificar agora, porque agora é briga interna Brasil. E aí, quando foi que anunciou tanto no Troféu Brasil, só que nessa época eu já estava tão mentalmente, assim, eu estava mentalmente tão desgostoso, tão desgastado, tão assim, a que custo? A que custo? A que custo sabe, tão que a cabeça assim que passava, passei com psiquiatra, passei a tomar remédio, sabe, para poder saber lidar com essas emoções, para poder saber lidar com todo esse estresse emocional que foi causando não só em mim, mas também toda a parte em volta, né? Então foi todo esse longo processo que aí teve o Troféu Brasil, que não foi uma boa competição e que anunciou os 3 nomes, né? Eu, Caio e o Yuri, né? Que eu estava indo para lá, o Caio também e o Yuri. Só que nesse período o Caio tinha machucado o ombro. Isso ninguém sabe também, né? Ele, tanto que ele não competiu o Troféu Brasil, ele não participou do camp que a gente foi para o Rio, porque eu via isso também. As pessoas estavam me julgando de estar lá no Rio de Janeiro com o Diogo, falando que eu já estava com a vaga, sem saber o que estava acontecendo. E assim, o Caio estava machucado do ombro, estava com edema ósseo no acrômio, alguma coisa assim. Que assim, não, é respeito, ponto, mas não estava. Fatos, são fatos, não estava nisso tudo. E aí, quando a gente foi para a Arques também, depois para fazer a aclimatação, ele ainda estava se recuperando dessa lesão. Então, eu lembro, então, todo mundo que estava lá pode falar, né? E todo mundo que estava ali acompanhando pode falar que ele estava ainda em recuperação, estava voltando. Uma semana antes da Olimpíada, estava fazendo metade, metade, né? O Yuri estava com um pé ruim na época, que ele estava com algum problema no pé.
E aí, assim, quando você vai ver estatisticamente a análise e todo o processo que foi feito para Paris, né? Então, assim, foi toda essa construção. Eu estava inteira ali no momento, eu estava com uma série de 16:30. A gente viu como foi uma final olímpica de barra. A gente sabe como é final de barra. Então, assim, no papel, o Nori tem chance. Eu sabia que eu tinha chance de ir para a final, eu sabia que eu tinha chance de uma medalha, e eu estava muito bem no treino lá. Quando chegou em Paris, assim, eu estava. A delegação de Taipei, da Croácia, parava para assistir o meu treino, que eu olhava assim pro Cris, assim, a moça lá de Taipei ficava anotando tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava assim, eu fiquei até, sabe, um pouquinho assim, eita, é o que Esquece, que está você acontecendo? esqueceu você esqueceu que você era você esqueceu que você era campeão mundial? Ah, na hora você nem O lembra, quê? né? O Na quê? hora Você você acha que nem eles iam lembra. anotar o quê? Eu já não O tava, Arthur, eu já o tava Diego, quando subia no daqui, solo, todo mundo parava. O parava. Arthur, quando subia na argola, os japoneses filmavam. Você achou Então, que e ia ser aí foi, diferente? então, a intenção ali foi tão grande que quando e outra, fazer só um aparelho, né? Eu, Sim. 6 meses atrás eu estava fazendo individual geral. Ali eu só estava fazendo o ano inteiro, era um. E eu acho que isso pesou muito, muito, muito. Tanto que agora eu voltei a fazer 4 aparelhos, tanto agora a gente deu esse restart, porque foi algo que eu pedi também para o Cris. Falei assim, ó, independente, eu sei que agora eu estou na geladeira, eu sei que agora é o momento deles, eu não performei esses 2 anos, eu entendo, não é só por histórico, mas eu também preciso performar agora. Eu sei, eu não fiz solo, eu não fiz paralela, então agora a gente vai para o Troféu Brasil, vamos voltar a fazer outros aparelhos, mas é algo que eu peço que seja entre treinador e atleta. Eu quero fazer mais aparelhos. Fazer um aparelho só para mim não deu certo, não vai dar certo. Se Eu acho for que para ser isso, ia dividir a pressão. Eu acho que quem que fez isso, eu não sei se foi o Diego ou foi, o próprio Arthur, ele que eles saltava, faziam alguma coisa né? antes para, tipo assim, tirar a Mas pressão de chegar. eles sempre foram muito especialistas, né? O Arthur sempre foi, desde os 18, assim, ele sempre foi muito especialista. Eu sempre fui generalista, eu sempre gostei de competir com a equipe, eu sempre fiz 6 aparelhos. Fui 3 vezes finalista mundial em individual geral, fui finalista olímpico em individual geral. Fui vice-campeão pan-americano em individual geral. Então, assim, tem todo um. Que quando chegou nesse momento de Paris, foi. E aí, assim, eu fiquei muito envergonhado, assim. Até um tempo atrás, até teve toda uma reunião, assim. Eu pedia desculpa para os meninos do Brasil, da seleção. Eu olhava assim, desculpa, eu fui o escolhido para ser no Brasil, fiz aquilo, errei uma equipe a parada. Eu errei uma série, assim, que e o que mudou também a chavinha foi que, assim, todo mundo também entendia que ali era o melhor que estava ali. E a gente é Brasil, independente de quem for ou não. E isso me fortaleceu muito internamente, muito enquanto grupo e equipe, e ver esse crescimento que a gente também estava muito unido. Então, por mais que venha críticas construtivas ou destrutivas, a gente ali, seleção, estava unido nesse ponto, porque a gente viu tudo que cada um passou. A gente sabia de cada lesão, de cada momento, de cada fase que cada um estava e dessa confiança. Então, quando eu chorava pedindo desculpa para o grupo, todo mundo veio e falou assim, cara, não, você tem que se desculpar, a gente sabe, a gente não é pra gente, não é? Você tem que se perdoar antes de tudo e trabalhar. Então existe muito desse do bastidor que assim realmente a gente só está preocupado com o resultado, com medalha. E é de fato, poderia ter medalhado e ninguém saber de nada, de tudo que aconteceu e fazer aquela cortina de fumaça, mas não. Existe muita gente trabalhando comigo por trás, ou não só eu, mas tantos outros atletas também, mas também existe também um outro lado do porquê. Então não é só, tem muita análise, muita estatística e é isso. Isso foi que eu vivenciei. Desde então ali aquilo foi para mim um trauma, assim, mas foi algo muito, muito pesado que eu trabalhei, tive que trabalhar e ano passado eu operei o joelho. Então teve aquele processo de recuperação do joelho e de querer me provar, sabe, assim, de querer se provar. Para Paris ficou para trás, quero me provar aqui, então isso acabou passando, atrapalhei, atravessei muitas etapas. Então por isso que agora já começa 2026 com outras metas, com outros planos e com o objetivo de equipe, sabe? Então acho que isso é o diferencial.
Olha, eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que é interessante a gente conversar, e a pergunta acaba que, ó, estou entrevistando o Chico um pouco também. Mas aqui, vocês viveram dois momentos da ginástica, falando do, tipo assim, do nível de direção. Nossa, enfim, até o período ali mais ou menos antes de 2016, um pouco, acho que foi um pouco antes das Olimpíadas, a gente tinha o Vladimir, né, que ele era uma pessoa que era, assim, eu tô falando isso de fora, né, você acabou de contar toda uma história interna aqui, Nori, mas de fora a gente via ele como uma pessoa que era apartidária, sem clube, e Uhum. que era um cabeça ali numa tomada de decisões. Para quem está analisando o esporte, né, externamente, a gente olha e pensa assim, é uma pessoa que não tem um clube e que está ali com poder de decisão. Então, para a gente ficava assim, esse cara está analisando os resultados, está analisando a ginástica, está analisando o resultado desse camp X ou desse camp assado. Então, assim, é, teve essa época e tem e agora mais recente, obviamente, são outros, né, treinadores, e são treinadores que estão com esse poder de decisão e também Sim, estão com os atletas na mão, certo? sim. Eu estou aqui, igual eu falei para vocês, não estou aqui falando, trazendo uma acusação, nem nada, estou aqui tendo uma conversa saudável. Eu, inclusive, admiro todos os treinadores, admiro o Goto, eu tenho o Goto no Sim. WhatsApp, a gente troca ideia de vez em quando. Enfim, não estou diminuindo o trabalho de ninguém, mas vocês entendem que para quem acompanha ginástica, para quem é fã e para quem tem um senso crítico melhor, eu não estou falando do fã que fica assim, é uma bosta, é um negócio que aí é manjado, levou por causa disso, daquilo. Mas para quem está de fora, e vocês viram esses dois, viram uma pessoa que era partidária e que fazia um processo de Uhum. escolhas, e viveram É. também um processo agora mais recente, que é os treinadores que têm os seus atletas na seleção e que Sim. também passam do processo de decisão de escolha. Sendo muito Uhum. honesto, para quem está vendo de fora, é pensar assim, tipo, é meu filho. Pensa o Chico tendo que tomar uma decisão entre algumas pessoas Hum. e um filho, sabe? Tipo, não estou falando que é isso que acontece, mas Sim. você, sabe, é difícil pensar, e eu queria saber o que vocês têm a falar sobre isso. É difícil pensar que, às vezes, em algum momento, essa decisão Tá. pessoal, ela pode ser que ela não passe. Vou continuar para colocar mais pontos. A gente pensa no Japão. O Japão tem critérios extremamente claros a respeito de quem vai e de quem não vai. Você vê que eles conseguem fazer ali a NH Cup no começo do. Acho que a NH Cup é do Uhum. começo do ano, e lá tá assim: competiu, ficou entre os cinco, pontuou tanto. Aí depois a próxima competição é o All Japan, que é Uhum. tipo o próximo, né, que seria o nacional. Competiu, ficou entre tanto, soma com o NH, é vocês Sim. que vão. Então, assim, para pro Tem, atleta, mas não pro tem, mas você treinador, sabe. Aham. Tem, mas pro não tem. Mas, por atleta, exemplo, do Japão que você está falando, Daiki Hashimoto perdeu para dois atletas e o Japão colocou ele para competir. Então tem, mas não tem. Entendeu? Então é um se, ponto. Até o próprio é, é Estados o, Unidos também. Tem um jogo ali assim que, assim, Chico, Tem os pode falar depois. bastidores, né, É, que tem os bastidores assim que realmente que as pessoas que vêm de fora veem muito da estatística que viu ali. Mas os bastidores, que eu digo, o treinamento do dia a dia é o que pesa muito mais. Então você fala do Vlad que veio de fora, a gente olhando politicamente na ginástica, ele era muito bom. Muito bom, mas assim, quando ele via, era um senso em comum, não é o Vlad que vai decidir, ele dá os nomes, mas tem uma comissão técnica, tem um coordenador técnico, tem todo um grupo de trabalho que não vai ser assim, ele vai assinar no final. Mas assim, existe um grupo todo de trabalho que está acompanhando cada atleta, que vê como está o atleta no momento, como que o atleta performa. Então, não é, nossa, saiu aqui o top 5. Se você pegar de um campeonato brasileiro os sete melhores atletas, você vai ver que vai somar 72, 73, 74 e vai levar para uma competição internacional, né? E você está falando de um Japão que tem isso, é o que Japão, os cinco primeiros somam 85. O Japão tem um nível competitivo muito alto que é diferente do que a gente vive aqui. Tanto masculino quanto feminino. Você pega o top 3 que vai somar ali perto do 80, só o Caio e o Diogo que somaram 80, porque eu vi umas estatísticas desse, e depois você tem um monte de atleta que está ali somando abaixo de 80. Então,
o que vai pesar? É o dia a dia do treinamento, não é só isso. É como que encaixa dentro da equipe, como a pessoa é com o grupo na equipe, que é isso que determina. Então, não é um atleta só, não era só o Goto que estava lá, era o Goto e uma comissão de técnicos. É o Batata uma comissão de técnicos, mais a coordenação do COB. É tudo, não é uma decisão sozinha, mas assim, cara que cai em cima de um coordenador, cara que cai em cima de um head coach, porque assim, é a posição dele. Mas existe todo um grupo de trabalho, também existe um grupo de atletas que vai filtrar. Então, um posicionamento assim, quem está por trás vendo é muito prático quando você acompanha numa estatística de trabalho, mas você não está acompanhando todo o processo, porque o que é importante, maior, não é a qualquer custo a medalha, o que eu entendo hoje, não é a qualquer custo que a gente vai. Hoje, o pensamento de trabalho não é deixar o atleta pirar, porque isso aconteceu com vários atletas antigamente de ficar doido, porque realmente pesa, mas assim, é mais para Ficar doido. pro bem, entendeu? Para assim, tipo, cara, você depois vai ter uma vida, não vamos estragar você e sua vida. Tanto que hoje eu pergunto pro meu médico assim, doutor, meu joelho, eu vou poder jogar um vôlei final de semana? Depois hoje pensa muito, muito nisso. Então vai para além do top 3 ali daquele momento, entendeu? Então é uma direção que realmente, quando você está inserido nesse processo, por isso que muitas convocações às vezes são questionáveis para algumas pessoas, porque não estão acompanhando um processo todo ali, de dentro do ginásio, de como a pessoa está. Porque aí, se a pessoa vai para a competição machucada, a culpa é de quem? A culpa não é de você que está escrevendo no Twitter, entendeu? A culpa vai ser do coordenador que convocou a pessoa machucada. Ou se acontece alguma coisa pior, entendeu? Independente ou não. Agora, não é a cobrança, tem que performar, tem que dar resultado, sim. Mas, assim, é fazer aquilo que você está proposto a fazer, o seu 100%, é você entregar o seu 100%. E, sim, naquele momento, aquele foi meu 100%, eu estava bem, tudo, é isso. Então, acho que tem esses dois lados que é importante falar. Existe um sentimento de unanimidade entre vocês e no caso do Chico já existiu, e entre vocês existe esse sentimento que foi unânime, ou em algum momento vocês souberam de que algum ginasta às vezes não concordou, ou às vezes algum treinador não concordou, entendeu? Aconteceu esse tipo de situação, ou sempre foi algo assim que... Sobre convocação? Sobre convocação, sim. Teve, lógico, essa é a mais clássica, né, do Rio de Janeiro. É a mais clássica, mais pesada. A do Rio foi muito pesada. Mas assim, é diferente, é muito diferente quando você está falando do masculino e do feminino. Não, do feminino eu não vou nem entrar aqui agora. E feminino é muito diferente, não tem. Mas é muito diferente. Masculino é muito diferente. Tanto que colocaram, existem foi 2 modelos que a gente vivenciou. A gente vivenciou uma Rio que tinha pontuação, tinha nota, tinha média de nota. Tinha meta, né? Meta, só que chegou um momento que só uma pessoa atingiu, 2 pessoas atingiram. E aí você não vai convocar ninguém. E aí teve um momento que colocaram metas que só 3 pessoas conseguiram e só convocaram 3 pessoas para competir. E é por isso que vocês acham que foi mais pesado o Rio? Por que vocês acham que o Rio foi mais pesado? Não, porque acho que foi a primeira Olimpíadas, né? Como os 12 que estavam lá, eu não sei hoje, né? Como é o treinamento de hoje, mas é uma coisa muito absurda, né? De treinar, de avaliação, de treinamento, assim, era uma coisa surreal. Eu acho que eu nunca treinei tanto na minha vida quanto aquela fase, quanto a gente treinou em 2015, para a classificatória, para decidir a equipe da classificatória. Nossa senhora, é uma coisa surreal, assim, sabe, que o Brasil, né, da ginástica masculina viveu naqueles anos. Foi muito intenso, e assim, foi muito trabalho, muito real, muito mesmo, assim, a gente brinca, né, Nori, que a gente tava no automático, que era sorrir e fazer série, era sorrir e fazer série. Foi, tanto que a gente foi 3-3 em aparelho, cavalo, paralela e barra, subiu eu, Chico e Sasaki. 3-3, fomos sexto do mundo. Então
E vocês estão me trazendo que, então, nesse processo de escolha para os Jogos do Rio, que foi o mais pesado, tinha um critério claro para vocês, que era a nota X, e, claro, alguns não conseguiram. Isso. Qual que é a diferença disso para hoje? Nas suas últimas participações, Chico, e agora, Nori, Tá. quais são os critérios para vocês? A Vocês gente, continuam tendo critérios de nota? na época, só para definir, na época foi muito pesado, porque a gente simplesmente tinha, na época, um Caio Souza, que era um regaço no geral, e simplesmente tinha o Diego Hipólito, tinha o Nori, que era absurdo, tinha o Sazak, Não, que era a gente tinha 5 gerais que tinham nota de geral e que foram finalistas mundiais. Era Sasaki, eu, Chico, Bistec e Caio. Nós 5 fazíamos individual geral de finalista do mundo. É verdade. A gente disputava internamente muito, E tinha muito, do outro muito. lado, tinha o Diego e Zanetti. Como que você monta uma equipe assim simples assim, né? Então, Inclusive, assim, até falando agora sobre essa parte, aqui eu vou trazer uma coisa assim que eu não vou citar, aprofundar, mas até a entrada do Diego na equipe foi algo que uma ordem que partiu mais de cima, que talvez o Diego não tivesse entrado lá, e ele acabou sendo medalhista, né? Pois é. Mas vai ser sempre questionado, entendeu? E que abafa a medalha, entendeu? E se não conquistasse, vocês iam vocês, Exatamente, eu sim. digo no modo geral, entendeu? você, Cedric, agora você, Cedric, agora, gente, também, você ia criticar mais ele para o resto da vida de tudo que ele fez para a história da ginástica, ia colocar mais uma vez que ele caiu, entendeu? Eu sei porque eu vivi de uma medalha olímpica para uma queda olímpica. Então, eu fiz o contrário, entendeu? Então, eu sei como que é, assim, e só da queda já define toda uma trajetória que para muita gente te define pela sua última competição, né? Eu digo assim, não todo mundo, não estou generalizando, mas eu digo para as pessoas que acompanham e que criticam muito desses posicionamentos, né? Até ter a medalha e tipo, ai, calei a minha boca. Entendeu? Até que ponto? Até que ponto para vocês também a medalha vai calar a sua boca ou é tudo, né? O que a ginástica tem, ou também conhecer, estar por dentro. Então, hoje você está mais por dentro da ginástica. Hoje eu já tive várias vezes no CT também. Você acompanhou, você sabe como é todo o processo. Você sabe da pessoa que tem aquele brilho, você sabe da pessoa que tem aquela coisa de competição, você sabe daquela pessoa que tem aquela coisa que tem. Quem tem, tem. Sim. E isso você consegue acompanhar, e não é uma competição que te define. Então, eu sei que nessa época estava muito, muito disputado. Depois, quando teve muita crítica, né, muito cobrança em cima da coordenação, colocaram critérios assim para ser campeão mundial, que eu lembro que na época o critério da barra era 14,6 para você somar para você ir para o Mundial, e 14,6 foi o campeão mundial. Acho que acabou 2017. que naquele ano não foi ninguém. Foi, daí, não. E eu lembro 18, que eu consegui. 17. Foi 17, foi no Canadá, porque eu consegui a minha vaga no salto, que eu tinha feito 2 saltos, que deu a média do que precisava ser no tacho, que foi o duplo e meia que eu tinha cravado, e o Nemov com pirueta e meia que tinha cravado, que eu consegui a média para conseguir me convocar para o Mundial, e eu fiz só barra, fiz barra e solo. Eu não tinha conseguido o 14,6 de barra que estava pedindo, mas eu consegui no salto, então eu consegui. Então foi todo assim, nossa, então é isso, então, e aí não, aí já tomaram uma outra bronca, né? Então uma outra pressão de tipo, porra, não vai levar só 2 atletas. E aí foi mudando. Então hoje vê que esse processo e também é quem está inteiro. Quem tá inteiro, porque você vê, assim, tem bastante gente que tá aí em processo de recuperação, voltando de cirurgia, voltando de lesão. Quem tá inteiro, quem pode competir, e vai ter que ir, vai ter que levar. Na opinião de vocês, ó, vocês trouxeram 16, que foi bem difícil, mas entendo também que tinha uma competitividade altíssima, né? Os atletas muito
bem preparados tecnicamente, inclusive com nota de dificuldade. Então teve uma competição mais acirrada, critério de nota. Depois foi para esse lado dos critérios ali. Eu lembro dessa época, Nuri, 2017, 2018, que tinha umas regras, Troféu Brasil tem que ter uma média de salto tanto e tal, eu lembro disso, que também não funcionou. O processo último que você participou, Chico, e o seu atual, Nuri, que você ainda está na ativa, vocês acreditam que esses processos atuais, assim, de escolha, eles são... Vocês acham que agora tem um equilíbrio e ele é honesto? Ou vocês acham que tem coisas que ainda pode melhorar e às vezes deixar mais claro, não só para o atleta e para o treinador, mas também para quem está acompanhando a ginástica e ama a ginástica, não só, né, participa como um fã, assim, enfim. Tá. Eu acho que tem que ser mais claro, né? O que eu vivi uma transição, né? Eu vivi uma transição de coordenação, eu vivi uma questão turbulenta, conturbada, sabe? De questão de organização e foco e objetivo. Demorou muito para se despertar, sabe? Para a transição de uma comissão para outra. Então, assim, eu falo pelo final, né, que foi o finalzinho que eu peguei, e peguei acho que o pior, que foi a não classificação, né, aquele que eu estou me referindo a isso porque é o nosso objetivo, né, é o objetivo master, né, do Brasil. Depois que conseguir uma vez a classificação olímpica, cara, é difícil a gente aceitar ficar fora, né, eu acho que não é legal a gente aceitar, a gente tem que dar a vida mesmo para poder conseguir essa vaga olímpica. E aí, com isso, naquela época, eu lembro que as coisas não estavam fluindo, não estava redonda. A diferença do que eu vivi no Rio e Japão um pouco, é que as coisas eram mais redondas, sabe? O Rio foi o ápice, não tem como comparar, não tem. Japão, ok, ainda teve algumas coisas, isso na minha visão. Mas para Paris realmente foi muita informação, para uma gestão que não estava conseguindo organizar e ficar redonda, unânime, sabe? Era muita gente pensando no seu individual, sabe? Eu não vou levar porque talvez não classifique, mas não sei o quê. Mas, nossa, virou uma salada que no final era a equipe que precisava, sabe? Era um resultado de todos, e não teve esse pensamento, sabe? Porque a gente, vou falar um ponto principal, nós éramos muito humildes, né, em 2015. Era difícil pensar naquela época, pelo menos na minha cabeça, que existia uma vaga individual. Não tinha vaga individual. Era equipe, era só uma vaga. Se não for, não vai ninguém. Assim, talvez o Nori tinha chance, o Zanetti, o Diego, não sei o quê, mas não tinha isso na cabeça, sabe? Pelo menos na minha não tinha. Era uma vaga só. Então, em Paris, eu vi, opa, ali tem chance ali, opa, aquele tem chance lá. Aquele... E aí, acho que ali a comissão toda ficou meio... O que eu senti ficou meio perdida, sabe? E eu acho que não foi planejado, sabe? Paris, assim. Eu, na minha cabeça, de fora, né? De fora dentro. Dentro fora. Tava dentro, Chico. Você tava no processo ali para. Eu tava assim, não, eu tô falando de fora a comissão, porque a gente não participa das conversas que a comissão, né, se reúne e para bater o martelo. Eu participei do processo, mas a gente não sabe, né, os bastidores total ali do que acontece. Tanto que eu nem sabia lá que o Zanetti estava machucado lá em Ghent. Eu nem sabia, tava como reserva, mas eu nem sabia. Aí depois você chegou depois também, não foi? Não, a gente chegou junto, só que eu fiquei em Genk. Mas ele machucou lá. Então, mas eu não sabia disso, assim, que não chegou essa informação para mim lá em Genk. Mas, enfim, aí, assim, eu acho que agora, para os próximos capítulos, eu acho que precisaria ser esse tipo de pensamento, sabe? Todo mundo com um foco só. Sabe? Eu acho que uma coisa que mudou, que eu percebi que fez muita diferença, eu até solto também essa sementinha, eu acho que realmente a seleção permanente, ela é muito importante porque ela traz isso. Ela traz
equipe bloco, equipe todo mundo junto, equipe, não é o individual, não é a vaga individual geral do Diogo Soares, não é a vaga individual Do do clube, né? Não é a Nori, vaga do do clube. clube, não é, e assim, só que também tem do lado, porque hoje em dia existe uma comissão técnica, não é um treinador só que decide, É. então eles, tanto que essa convocação agora para a DTB foi uma conversa da comissão técnica, porque se você pergunta para o Teve treinador, por critérios, Nori, tipo, respondendo por exemplo, a pergunta do Cedric. Para essas competições agora, não sei nem não, se pode agora falar. foi dos resultados, porque assim, Resultado do o ano que passado. do ano passado, resultado do ano passado, e o que fala assim, Trê, se estiver pronto, prepara. Isso que eu odeio. Uma coisa assim, se for chegar neles, assim, eu odeio isso. Entendeu? O que eu preciso fazer? Treina, faz ginástica. Eu odeio isso. Mas Então assim, é esse ponto, entendeu? Que é uma entendeu? coisa. Isso. Treina, faz ginástica. Se você estiver dando resultado, você vai. É tipo, tá, óbvio que eu Aham. sei. Se eu for campeão olímpico, você vai me tirar? Não, né? Então, óbvio que eu sei, mas assim, não somos, não estamos, não, então não teve medalha no último campeonato mundial. Então a gente sabe que o melhor atleta é o Caio, então ele estaria convocado, mas como tá por motivos de prevenção aí, não foi para agora. Então tem esses que vão riscando, que vão apontando, mas assim, é essa preparação. Então tem esses camps também para você avaliar, para você ver quem tá. Não tem uma coisa assim como em Tem um pré, 2016, que era um falando na bloco. nossa língua, tem um pré-requisito que tem que cumprir no camp. Então, é ser visto. Quando você está indo camp, você tem que ser visto. Você tem que mostrar, você tem que mostrar para todos os treinadores, porque hoje vai para um camp com 20 treinadores, 10 treinadores, com atletas individuais, assim, e tá ali dando treino, tá ali vendo. Então é importante você ter essa interação com todos os treinadores, você ser visto, você mostrar que você está treinando. Então tem todo esse. Hoje é assim, hoje você tem que mostrar para todo mundo, porque vai ter essa comissão, mas também ao mesmo tempo tem muito treinador com atleta individual que vai querer também defender o seu, que vai também querer ir viajar, que vai também querer ir competir. Uma coisa que é importante falar para eles, Nori, talvez para eles saberem, até o público leigo que não participa muito internamente, que nem sempre o brasileiro ele é um critério, não é o Não, brasileiro que vai decidir. Por exemplo, não é. mas o cara Não, ficou em terceiro. porque foi uma coisa que eu falei, só que isso é o que todo mundo acha. E agora, assim, Sim, eu não tô criticando, em nenhum momento aqui eu tô criticando, é só para vocês entenderem um ponto, porque é isso. Se vocês forem para um camp hoje, tem bastante treinador, tem bastante atleta, é ótimo para essa interação, tem tananã, árbitro às mas vezes, cada um né? vai defender o seu, tem árbitro também, cada um vai querer defender o seu, e assim, você coloca num critério um top 5 brasileiro, você ser uma seleção, mas aí o quinto toma 74, 72, vai achar que está aqui, vai chegar num campeonato sul-americano que for. E aí? E é assim, não, mas eu fiquei em quinto, e aí? Eu tô aqui, os 5 melhores aqui na lista corrida, eu tô. Você vai me tirar? E aí, você vai responder o quê? Para o menino. E isso aconteceu muito numa transição da categoria juvenil, que eu fiquei. Um dos, eu não sou de ficar com raiva ou bravo, mas foi porque o menino falou assim: eu sou terceiro lugar no brasileiro, somos 68. Mas eu fui bronze, consumi 68. Aí o outro: eu fui um dos que não caí no cavalo, tirou 11. Feliz. E tipo, Eu vou entrar, Cedric, é assim, eu entro no. é um ponto Não, seguido não, assim, não, não sim, tem, entendeu? Não eu é, e aí você vai entendo. falar, tipo, nossa, o menino tirou 11 no cavalo, ficou em terceiro, uau, vamos levar ele? Não, obviamente, Então, limites, né, assim, né, tipo, Nori? o Tipo, a pessoal gente. que acompanha ginástica tá leigo nesse ponto. Não é possível de achar uma coisa dessa, entendeu? Uhum. Gente, tinha tanta coisa para falar aqui ainda, tipo, o assunto aqui ia render muito, mas a gente precisa encerrar. Ah, Tá. enfim, poderia falar muito mais coisas. Essa conversa aqui poderia ser na casa do Chico, se ele chamar a gente para ir lá um dia. Eu já falei, É, venham, não venham. dá, Chico, ó, deixa, Dá para 29, dá para 29. dá para ficar aqui uma noite inteira só falando disso. Mas, Nori, eu queria, para encerrar mesmo, se eu queria saber se você tinha mais algo para
para falar, para compartilhar com a gente algo que você quer deixar de você para as pessoas que estão ouvindo a gente. Nada, eu agradeço, eu espero. Ó, desculpa se alguém se sentiu atacado em algum momento, não foi realmente fatos e coisas que a gente vive, que a gente passa. Obrigado pela oportunidade de falar, eu realmente entrei em contato porque eu queria poder falar um pouquinho do que é os bastidores, de como foi todo esse processo para vocês também que acompanham, entenderem também que existe em outro lado, né? Não é entender, conhecer a pessoa, saber que tem uma pessoa ali atrás, né? Atrás, acompanhando, lendo e assim, estou sempre disposto a ouvir, a aprender, a criticar também e a receber também todo esse elogio, porque é isso, acho que a gente vai se transformando, a gente vai evoluindo e a gente vai construindo isso junto. Então, obrigado pela oportunidade aqui de falar. Tão bom falar com o Chico também, tá nesse papel aí de podcaster. Bora! Espero ter agregado, espero ter esclarecido bastante coisa. Então, para qualquer outra conversa também, aí tô aberto. E o importante é isso. Eu estou aqui para ajudar, para poder crescer, para evoluir. Se for para dar puxão de orelha, bronca, ou se for para também elogiar, a gente vai fazer de tudo para essa nova geração e todos viverem tudo que a gente viveu de bons resultados. Ótimo, eu acho que a gente, quando abre um espaço para ouvir outras opiniões, né? Acho que é por isso que é importante a gente ter o direito de expressar a nossa opinião, porque é a chance de a gente tem de dialogar, né? Se eu preciso escutar o que você está falando, você ouviu o que eu estou falando, ouviu o que o Chico está falando, para a gente aprender, né? Para eu escutar o que você tem e aprender com você, e você também, a gente se divertir em pontos, né? E, enfim, Uhum. é dessa forma que a gente cresce. Bom, gente, muito obrigado pela presença, Nori. Muito obrigado ao Obrigado. nosso roster, novo roster, Chico. Muito bom ter você aqui, Chico. Muito obrigado também, Nori. E é isso, galera. Acompanhem a Valeu. gente no podcast e até a próxima. Beijo. Valeu. Valeu, Nori. Obrigado, Ah, Cedric. Até a obrigado. próxima e continue acompanhando a gente. Jim Podcast Brazil. Jim Podcast Brazil.